Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos acompanha através do YouTube, do Facebook, receba a nossa saudação, o nosso abraço e que Deus esteja abençoando a sua vida. Pedimos a você que esteja compartilhando com seus contatos, para que eles também possam estar se inscrevendo em nosso canal e nos ajudando a comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos felizes por mais uma vez podermos falar com Deus. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe o trabalho desta noite e também que Ele possa estar usando a vida de cada um que aqui se encontra. Vamos orar? E você que aí está em sua casa, em seu carro, onde você estiver, você também pode falar com Deus. Bendito Deus, queremos te agradecer por mais uma vez podermos transmitir a Tua palavra. A Tua igreja, ó Deus, está reunida nos lares, está em isolamento social, mas a Tua palavra permanece atuando sobre nós, sobre nossas vidas. O Teu poder e a Tua glória continuam atuando, ó Deus, sobre toda a terra. E nós queremos declarar que confiamos no Senhor para que todo esse momento seja vencido pelo Teu povo e por todas as pessoas. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, Senhor. Abençoa também, ó Deus, a campanha de missões mundiais, da nossa Junta de Missões Mundiais, para que possamos vencer todos os desafios. Abençoa, ó Deus, os irmãos que estão sem poder congregar, mas estão também, ó Deus, com seu coração voltado para Ti. Pedimos pelos pastores, por cada igreja, pedimos que a Tua glória, Senhor, continue a ser vista por todos os homens. Te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos louvando ao Senhor com cânticos. Desde já agradeço aos irmãos que estão nos auxiliando, a família Ferraz e Torres, que tem nos ajudado com os cânticos. Agradecemos também aqueles que têm cooperado na mídia para que tudo isso aconteça. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino do HCC, A Mensagem da Cruz. Que você possa cantar conosco esse louvor, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Continuaremos louvando ao Senhor com o hino 469 do cantor cristão, Corajosos, um pendão real vos entregou o Rei. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformado já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amados irmãos, somos chamados à perseverança e também a nos mantermos firmes como igreja do Senhor, reunindo-se apesar das dificuldades. Quando digo reunindo-se, é porque em sua casa você pode estar reunindo como igreja, orando ao Senhor, fazendo sua leitura, mantendo a sua devoção e também orando uns pelos outros. Eu farei a leitura bíblica que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso de número 19, que diz assim: Portanto, irmãos, temos
plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. A igreja não está se reunindo no templo, mas a igreja está em seus lares. Os irmãos têm ocasionalmente ligado para o pastor, ligado para outro irmão e pedido alguma assistência. Faça isso também. Também a igreja tem aberto suas portas em alguns dias da semana. Amanhã, na segunda-feira, nós não estaremos abrindo, mas na quarta-feira, se alguém desejar, pode vir até a igreja. Pode também, se precisar de alguma assistência emergencial, ligar para o pastor. Nós temos a certeza de que Deus vai continuar nos ajudando, a mim e a você. Também estamos ajudando os irmãos que necessitarem com cestas básicas. Se você tem necessidade, você é membro da nossa igreja, ou se não for, entre em contato conosco. Se houver disponibilidade, nós estaremos ajudando. A igreja tem atuado com a bênção do Senhor. E nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que esteja suprindo as necessidades de todos nós, tanto de você que está em seu lar, como também da igreja e daqueles que têm necessidades. Vamos orar nesse momento, vamos apresentar também aqueles que trabalham nos serviços essenciais, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão arriscando diariamente a sua vida, para que nós tenhamos um período de quarentena mais satisfatório. Vamos orar também por aqueles que estão enfermos. Glorificamos a Deus pelos números positivos que temos visto e nos alegramos no Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, declarar que tu és o nosso Deus, que tu és o Senhor da história e que nada foge ao teu controle, Senhor. Mas nos alegramos em buscar a tua face, pedindo a ti, ó Deus, que tenhas misericórdia e ajude, ó Deus, a cada um de nós na necessidade do dia a dia. Pedimos ao Senhor que esteja suprindo o pão nosso de cada dia. Também, ó Deus, pedimos por livramento, por fortalecimento daqueles que estão nos serviços essenciais, se arriscando diariamente, enfrentando, ó Deus, esse vírus terrível. Pedimos que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, recepcionistas, os maqueiros, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, no serviço de saúde, que o Senhor esteja abençoando, Pai amado, com livramento e com saúde. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que enfrentam a dor, a dificuldade, aqueles que estão com seus parentes enfermos. Pedimos que o Senhor esteja tanto curando como fortalecendo a estes, Pai amado, a estes parentes que têm muitas vezes sofrido e ficado ansiosos em ver a cura. Pedimos ao Senhor que dê inteligência aos homens, que nós possamos, ó Deus, ter uma vacina o quanto antes, Pai amado.
pedimos ao Senhor. Pedimos também pelos policiais, pedimos a Deus por aqueles que estão trabalhando nos supermercados, estão os fornecedores, os motoristas. Tenha misericórdia, Pai amado, e que eles possam também, ó Deus, estar se cuidando, usando, ó Deus, os equipamentos, mas confiando totalmente no livramento que o Senhor pode dar. Nós oramos assim, Pai amado, na certeza de que ouves as nossas orações, pois oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez. E você pode se alegrar porque grandes coisas o Senhor tem feito e fará ainda maiores. Vamos louvar o Senhor com o hino Deus Cuida de Mim. Que neste momento nós possamos ter a certeza que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está cuidando dos nossos familiares, mesmo longe, que estejam longe de nós, mesmo que não possamos nos tocar, nos abraçar, mesmo que não possamos visitar, mas que o Senhor está cuidando de todos nós e o Senhor está cuidando dos seus servos. Então vamos louvar o Senhor com esse hino, com a certeza que Deus cuida de mim, e que Deus cuida de você, que Deus cuida da nossa família, que Deus está cuidando da nossa igreja. Cante conosco. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas
cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu quero convidar você aí na sua casa a orar ao Senhor nesse momento, entregando a sua família na mão do Senhor, entregando esta igreja, entregando as igrejas de Cristo espalhadas na face da terra, entregando os missionários que estão no mundo inteiro levando a palavra do Senhor, e dizer mais uma vez: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Estaremos meditando na palavra de Deus. Eu convido você a acessar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Faremos a leitura a partir do verso 14, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se
Expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sob a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Que Deus fale e aplique sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria de destacar nesta noite que a fama de Jesus não basta. Ou seja, conhecer a fama de Jesus não basta. Não é apenas isso que nós devemos pensar. Nós podemos ver na palavra de Deus que eles estavam sabendo quem era Jesus. Porque no verso 22 diz assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Ou seja, eles falavam de Jesus, eles achavam bonitas as palavras de Jesus, eles tinham uma grande alegria em ouvir Jesus, mas eu quero dizer para você que conhecer a fama de Jesus não basta para salvar. Não basta para salvar. Ouvir falar da fama de Jesus, do que Jesus fez, dos seus feitos, não é suficiente para salvar a ninguém, nem a mim, nem a você que me escuta. Nós vemos claramente que no texto da palavra de Deus que nós lemos, falou sobre Elias. Ora, Elias era um profeta cuja fama era muito conhecida em Israel. É preciso compreender isso, mas quando houve aquele momento de fama dele, quando ele enfrentou lutas, quando ele enfrentou dificuldades, quando ele mostrou que Deus era com ele, apesar de todas as pessoas de Israel verem aquilo, conhecerem a fama dele, Deus enviou Elias num tempo de escassez, num tempo de necessidade, para a casa de uma viúva na terra de Sidom, onde os fenícios habitavam. Não era um povo de Deus, era um povo que não temia a Deus, mas aquela mulher temia a Deus. Aquela mulher, apesar de não ter visto todos os feitos, ela cria. E a palavra de Deus nos diz também em 2 Reis, capítulo 5, verso 3, falando a respeito de Eliseu, da fama de Eliseu, uma criada que estava na casa de Naamã, ela disse assim, disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, a fama de Eliseu era muito grande. E a palavra de Deus nos diz que a mulher de Naamã foi e contou a ele o que a criada disse, e Naamã pegou e voltou com aquela boa notícia ao seu rei e disse: olha, lá em Samaria tem quem pode me curar, eu ouvi falar. E o rei envia Naamã para Samaria e lá Eliseu, usado por Deus, diz aquele homem como ele ser purificado da lepra. E a palavra de Naamã foi a seguinte: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel, pois te peço, aceites um presente do teu servo. Ele queria até presentear Eliseu pela cura que ele recebeu. Eliseu não quis nada daquilo. Ou seja, a fama desses homens de Deus, ela precedia a eles, mas a fé é quem atuava para que houvesse o milagre. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, você que me escuta, que a fama de Jesus também era muito grande. Eles sabiam da fama de Jesus Cristo.
Eles estavam conhecendo que Jesus era famoso, porque quando lemos no verso 14, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus é conhecido em todo o mundo. Muitas pessoas ouvem acerca de Jesus, ouvem mensagens bíblicas, ouvem testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram a sua vida transformada. Mas muitas vezes nós queríamos ver coisas tremendas acontecerem para poder não apenas ouvir a fama, mas crer em Jesus. E a Bíblia nos diz que Tomé foi um dos discípulos que duvidou que Jesus havia ressuscitado. E ele disse: olha, se eu não colocar a mão no seu lado e ver os furos dos cravos em suas mãos, eu não vou crer. E quando Jesus chega diante de Tomé, ele diz assim, porque Tomé faz aquela afirmação: Senhor, Deus meu. Quando ele diz isso, ele está afirmando a sua fé. Mas Jesus diz assim a ele: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, eu e você podemos ter a alegria, a certeza que não é apenas ouvir a fama de Jesus. Nós podemos ouvir acerca de Jesus lendo a palavra, ouvindo sermões, escutando testemunhos, mas isso não é suficiente. É preciso crer em Jesus. Conhecer apenas a fama de Jesus não resolve a nossa vida, não resolve o nosso problema do pecado. Só crendo em Jesus é que isso é resolvido. A palavra de Deus nos diz em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Também diz em João 18:37, quando Jesus vai até a presença de Pilatos, Pilatos olha para Cristo e diz: logo tu és rei? Jesus disse: tu dizes que eu sou rei. Aí Jesus fala uma palavra tremenda e maravilhosa para mim e para você. Ele disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aí ele arremata dizendo: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ou seja, ouvir apenas falar de Jesus não é suficiente, ouvir da fama de Jesus não é suficiente, temos que ouvir a voz de Jesus. Em Romanos capítulo 10, verso 14, diz assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, ouvir acerca de Jesus, ouvir a fama de Jesus é muito importante. Mas tem que crer em Jesus. Porque falar, muitas vezes, nós vemos pessoas falarem sobre a fama de Jesus. Nós vemos pessoas dizerem: eu tenho Jesus desde que eu nasci. Eu me criei na igreja. Pessoas que assistiram o filme que mostra a crucificação, a paixão de Jesus. Aí muitos olham e dizem: eu já conheço o suficiente de Jesus. Alguns usam a palavra, o nome de Jesus em vão, qualquer coisa de estar amarrado em nome de Jesus. Mas precisamos compreender que só ouvir a fama de Jesus vai ouvir de Jesus algo terrível, porque quem simplesmente ouve a fama de Jesus pode até repetir palavras dele, mas se não crer verdadeiramente, vai ouvir de Jesus naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Eu e você precisamos compreender que naquele dia não vai adiantar dizer: olha, Jesus, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz coisas maravilhosas usando o teu nome.
porque essas coisas não acontecem por minha causa, nem por sua causa, mas por conta do poderoso nome de Jesus. Nome de Jesus. É preciso nós compreendermos que a palavra de Deus apresenta a Cristo como o nosso Salvador e como aquele que deve governar a nossa vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. A palavra de Deus nos mostra claramente que não adianta nós estarmos falando no nome de Jesus em vão, porque há até mesmo uma advertência na palavra de Deus que nós não devemos dizer o nome do Senhor em vão. Teve muitas pessoas que ouviram acerca de Jesus. Em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, verso 27, diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Uma mulher que sofria, ela foi ao encontro de Jesus. Ela, pelo meio do povo, ela foi lá e tocou na veste de Jesus. No capítulo 5 de Marcos, você lendo aí, você vai ver que ela foi porque ela cria em Jesus Cristo e ela dizia: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela fez isso, ela foi até lá, ela tocou em Jesus, ela creu nele, ela foi curada. E Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Ele sentiu que dele saiu poder, saiu virtude. Quantas e quantas pessoas acham que tocaram em Jesus, mas não experimentam a alegria, a felicidade desse contato mais profundo com Cristo. Ora, se você observar o texto, tinham muitas pessoas tocando e apertando a Jesus. Muitas, e os discípulos até estranham quando ele diz que alguém me tocou. Ele diz: olha, Senhor, toda a multidão está te tocando, está todo mundo tocando em você. Mas Jesus, meu querido irmão, minha irmã, você que me escuta, ele entendeu que alguém havia tocado nele de forma diferente. E é isso que nós precisamos compreender, que só ouvir a fama de Jesus não é suficiente. É preciso ir até Jesus, é preciso estar na presença dele em todo o tempo, é preciso confiar a sua vida a ele. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nós entendemos que só conhecer a fama de Jesus não é suficiente, é porque a própria palavra de Deus nos diz que na igreja, no povo de Deus, vai ter o trigo e vai ter o joio. Vai ter aqueles que vão parecer que pertencem a Jesus, mas não pertencem a ele, não têm parte com ele. Mas você não deve pensar que com você pode ser assim. É preciso se aproximar de Jesus e confiar, porque ele diz em João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, se você ouviu falar de Jesus, é preciso invocar a Jesus, é preciso entregar a sua vida a Cristo, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há como só ouvir a respeito de Jesus, é preciso entregar a sua vida a Ele. É por isso a importância da pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas, que Cristo tem que ser conhecido por todas as pessoas. Jesus diz assim, em João, Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Crês isto? Está escrito assim. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto?
Você pode ter ouvido a fama de Jesus, você pode conhecer a história de Jesus, mas você precisa pertencer a Jesus. Você precisa assumir um compromisso com Jesus. E tem que ser hoje, tem que ser agora. Tem que ser agora e tem que ser constante. Não pode ser algo momentâneo, porque o encontro com Cristo nos dá a vida eterna. E ela começa agora e não acaba mais. Não tem mais fim. Estaremos para sempre com Ele. Será de agora e para todo sempre. E você pode tomar a decisão. Eu convido você, mais uma vez, a pensar. Você já ouviu a fama de Jesus? Você já sabe que Ele é o único Senhor e o único Salvador? Mas se você ainda não assumiu um compromisso com Ele, faça isso. Faça isso. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Você pode convidar Jesus para ser o seu Salvador, para perdão dos seus pecados. E convidá-lo para que Ele seja o governante da sua vida. Faça isso agora, aí onde você está, com uma oração simples, do fundo do seu coração. Jesus vai ouvir, Jesus vai atender a você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você não quer ser apenas alguém que ouviu de sua fama? Pois tome a decisão. E se você tomar a decisão, entre em contato conosco. Nós queremos orar por você. Queremos saber da sua decisão. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra, pela vida de cada um que está participando, ó Deus, desse momento conosco. De todo aquele, ó Deus, que ouviu a fama de Jesus, mas que tomou a decisão de entregar a sua vida a Ele. Senhor, fortifica a nossa fé, fortalece a nossa fé. Nos dá, ó Deus, intrepidez de continuar anunciando a Tua palavra. E, ó Senhor, aqueles que tomaram a decisão esta noite, assistindo, ó Deus, essas imagens, que possa confiar, ó Deus, que a Tua palavra é eterna, que não importa, ó Deus, se for nesse momento ou daqui a um mês, um ano, que assistir essa mensagem, a Tua palavra é verdadeira. E nós confiamos e temos a certeza de que o Senhor ouve nossas orações e também vai escutar a oração de todo aquele que nessa noite decidiu não apenas conhecer a fama de Jesus, mas de crer nele. Abençoa, Senhor, a decisão que cada um de nós fez ao lado de Cristo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar outras vezes, compartilhando a santa palavra de Deus. Compartilhe esse link, se inscreva em nosso canal, acompanhe as nossas publicações através da notificação e você vai estar abençoando a nós e a obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai
e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, e agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, eu sei que a vida vai pedir, pedir, e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, e agora